não é? E, enfim, é um prazer tê-los todos aqui. A gente sabe que uma quinta-feira, 14h, estávamos ponderando sobre isso, e é uma das coisas que a gente tem que avaliar para as próximas edições, não é, Denise Marques, que é conselheira e vice-presidente do CAL, e a gente estava ponderando, talvez a gente, com o resultado de ontem, com o sucesso de ontem, a gente já está querendo fazer uma semana a semana mesmo de arquitetura, né? Porque a gente chama de semana de arquitetura, esses 2 dias que a gente conseguiu agendar, mas efetivamente dá vontade da gente esticar mais, né? Essa troca, né? Essas conversas, esses bate-papos que a gente tem sobre a arquitetura, e que é muito gratificante. Só lembrando que ontem tivemos alguns eventos, né, bastante importantes. Visitamos o Parque Pedra de Xangô, né, que é, quem não conhece, eu acho que é um convite, né, para que todos conheçam. É um parque que é uma conquista. E tivemos a presença, inclusive, de uma das palestrantes, que ela está aqui, Kátia Silveira, e Kátia disse que não é palestrante, mas o que a gente chama de palestrante é aquela pessoa que consegue passar a informação, não é? Com conteúdo e com emoção, não é? E não faltou nada disso, né, na palestra de ontem, as palavras de Kátia, que é a arquiteta paisagista, que faz parte de um grupo enfim, um escritório de arquitetura da paisagem, ela e Lica, não é? Eliana, e o parque, do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, posso dizer assim, teve a coordenação de Floriano Freasa, né, com a associação de outros arquitetos que passaram por lá. Efetivamente, é um trabalho maravilhoso, né? Eu acho que, tanto do ponto de vista do parque mesmo, do simbólico que está ali envolvido, né, do conteúdo, digamos, simbólico, não é? Que tem naquele parque, é muito, muito, muito importante que todos nós conheçamos. E segue basicamente na linha que a gente definiu e delineou para esse ano, que é uma arquitetura voltada mais para o social, que é uma arquitetura voltada para tecnologias que, de certo modo, a gente vai deixando, esquecendo, vai empurrando para o lado. Mas, se a gente pensar que a arquitetura de terra, a arquitetura feita a partir, sabe, desses substratos naturais, sem uma elaboração industrial, ela tem uma importância muito grande. Estava conversando ontem com o Floriano, trocando algumas ideias, porque lá, inclusive, né, a parte, digamos, construtiva, a parte do edifício, né, que compõe o Parque de Xangô, eles utilizam uma técnica de taipa de pilão. Maravilhoso, maravilhoso, né? Estela conhece, né? Então, que bom. Ou seja, e não é uma arquitetura de imitação do antigo, é uma arquitetura possível, é uma arquitetura contemporânea, é uma arquitetura de excelente qualidade, não é? E é claro que o que a gente vai ver hoje com os nossos convidados aqui é exatamente essa experiência, né? A partir da apropriação de uma tecnologia que, em tese, a gente relega a um plano secundário, não é? Mas é uma bobagem enorme. Eu conheço pelo menos 2 convidadas aqui que, por acaso, não sei se por acaso, foram minhas alunas, não é? E que ambas trabalham no interior, e trocando ideias há pouco com Lara, ela disse que é lá que a gente pode fazer uma arquitetura de terra e expandir e melhor. É claro que a gente pode fazer aqui também. O exemplo mesmo, né, da Pedra de Xangô, é claro, né, e a gente não pode esquecer. Uma outra coisa que eu fico imaginando, na Chapada Diamantina, de onde você está, não é? Aquela arquitetura que a gente tem que é notável, do ponto de vista histórico, a grande parte daquela arquitetura, não é, que a gente identifica, tem, digamos, no seu cerne, o adobe, né? É feita de adobe. É bonita, é colorida, tem elementos decorativos que configura, não é, lençóis, Andaraí, Mucugê, enfim, aquelas tantas cidades que são patrimônio, reconhecidamente patrimônio
histórico, né, nosso e nacional, inclusive, tem lá nas suas veias, digamos, correndo barro. Né? É a terra que edifica, é a terra que efetivamente constrói aquelas arquiteturas. Sem maiores delongas, porque a gente já está atrasado mesmo, eu queria chamar aqui para a mesa e, claro, desde já, agradecendo muitíssimo, muitíssimo a participação de vocês, que entenderam a nossa convocação, que entenderam que esse momento é importante, né? Para a gente celebrar, iluminar, enfim, enfatizar que não é só a arquitetura do aço e do concreto, mas a arquitetura feita também a partir, não é, da terra. E a gente deu um título bonito, da terra para a terra, bioconstruindo. Espero que vocês tenham gostado e contemplado a todos. Então, eu queria convidar aqui o arquiteto e urbanista Oscar Barreto. Por favor, Oscar, uma salva de palmas para eles. Por favor, assuma... Na esquerda, na esquerda. Ele prefere ir na esquerda. Se todo mundo quiser à esquerda, você também há de... Não, brincadeira. Está certo. Maria Estela Ramos Penha, por favor, Maria Estela. Né? Lala Carvalho. Todos pela esquerda, imagine. Né? E Letícia Grapp, por favor, não é? Pela esquerda. Vocês entenderam simbolicamente qual a mensagem que está passando, mas, enfim, né? É isso mesmo, minha gente, tá bom? E eu queria, enfim, como a gente tem, quanto tempo a gente tem, Ícaro? A gente tem 1 hora? 1 hora dividida em 4 dá o quê? 20 minutos, e mais é isso, 15 minutos. Eu estava falando dos 20 minutos baianos, aquela história, né? Tá, 15 minutos, mas, enfim, eu acho que é interessante, importante que, no final, a gente abra um tempo para conversas, eu acho que certamente depois do que o pessoal, não é, vir a mostrar aqui, certamente há algumas dúvidas, algumas inquietações, algumas contribuições até pessoais vão querer, enfim, emergir, vai emergir efetivamente aí da plateia. Então, vou passar, eu não sei, aqui a gente está meio que é um bate-papo informal. Ladies first, Oscar, o que você acha? Sim. Tudo bem. Né? Então, a pauta, cada um trouxe, evidentemente, uma contribuição e a gente vai ouvi-los. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? O que vocês acham? Da esquerda para a direita. Então, a partir do olhar da plateia, Letícia, por favor. A esquerda também é relativa, né? Porque para quem está aí é um lado, depende do ponto de vista. Fiquei um pouco desconcertada porque eu estava esperando ser a última. Mas não, tanto faz também, é? Pronto. Bom, está ouvindo aí tudo certinho? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz para falar da arquitetura ecológica. Está ligado? Alô? Pronto, ficou melhor. Então, feliz de estar aqui. A presença de um aluno ali também, que está sempre nas palestras. Né? Então, para falar da arquitetura ecológica, eu queria, antes de começar, falar da cidade de Salvador. Né? Que, assim, eu que fico muito tempo fora, e cada vez que chego em Salvador, me entristece. Nós estamos destruindo a cidade de Salvador, e nós, como os arquitetos, eu acho que nós temos que ter mais presença. E eu me recordo, no início do BRT, que quase eu apanhei, inclusive, mas não tem problema, não. Mas estão destruindo, e a gente, como aqui deve ter estudante, e nesses movimentos eu percebo a não presença dos estudantes, como acontecia. Nunca foi uma coisa muito forte, né? Porque eu sei que tem o estudo, tem a pressão da faculdade, mas que vocês olhassem com carinho uma cidade tão linda como a nossa, da forma que está sendo destruída. Eu nunca vi uma dupla tão terrível, não é da agora, que está aí. Eu falo governo de Estado e prefeitura. Parece que eles combinam para destruir Salvador. Eu fico impressionado com a falta de leitura urbanística de Salvador.
Lógico que assim, eu sei que as incorporadoras, elas dominam, é difícil, pressionam, mas cabe a nós, principalmente, vocês têm uma leitura de que significa uma cidade como Salvador, pela história de Salvador. Então, eu queria começar fazendo esse protesto, inclusive para mim mesmo também. Não pense que eu também estou em todos os movimentos, mas que vocês se envolvam. Isso vai fazer muito bem para vocês, no estudo de vocês. Isso soma muito na forma de pensar, na forma de agir. E quando ele está falando de arquitetura de terra, tudo está conectado, tudo isso tem a ver. Não adianta sermos apenas leitores, programadores leitores de programa, né? Você quer o quê? Você quer uma sala, uma varanda, um quarto, suíte? Não, isso tem um pouquinho mais. Tem um cliente, tem uma vida, tem uma alma. E se nós não tivermos uma posição política, não é política partidária, gente, é política em relação ao que está acontecendo. E me entristece a mim mesmo também, claro, né? Sou soteropolitano e vejo que está acontecendo no Rio Vermelho, e a Estela Maris, me assustou Estela Maris, aquela região de prédios. Isso dói muito. Um metrô feito no meio da paralela, separando a cidade. Quem sobrevoa a paralela, que sobrevoava a paralela, tinha uma área degradada, que tangenciava a periferia, não, aqueles bairros de Mussurunga, e, de repente, o metrô foi feito no meio da paralela. Eu não entendi. Em cima de um jardim, quer dizer. E a gente fica olhando assim, será que eles têm esse poder de destruir a cidade? A gente não tem o poder de reagir? E eu acho que nós, arquitetos, nós temos essa leitura. Porque muitas vezes eu estava numa manifestação do BRT, que a gente começou a quebrar aqueles outdoor, e uma pessoa: não faça isso não, não parta para a violência não. E eu falei: o que é que vamos fazer? Não, vamos lutar. Eu falei: gente, olha, tudo bem. Eu parei porque fiquei sozinho, eu e um velhinho lá empurrando o outdoor, sem força, assim, dois sem força. Aí paramos, e o que aconteceu? O BRT está aí, tirando as árvores maravilhosas que tem ali, né? A paisagista deve sofrer com isso, ao ver cada árvore linda sendo tirada, morrendo, tirando vida. Estão tirando a vida para construir BRT, é duro. As ilhas de calor que são geradas. E tudo isso é tema de leituras de vocês na arquitetura, né? E, para falar sobre arquitetura ecológica, vou entrando agora no tema, eu acho assim, fui contemplado com algumas situações, agora que eu ouvi a minha voz, né? Vocês estão ouvindo, né? Então, pessoal, né? Eu fui contemplado a fazer alguns projetos, assim, não eram grandes projetos, mas que geraram alguma situação fora do país. E esse convívio que eu tive nesses projetos me deram uma visão também não muito fácil. Não pense que estar fazendo um projeto fora diz muita coisa. Nós temos uma cidade belíssima que podia estar tudo acontecendo por aqui, né? Mas a visão que me deram foi que, assim, o planeta precisa reagir. Eu sei que está difícil, eu sei que é o ano mais quente, né, há 125 mil anos. Imagine, o Homo sapiens estava na África ainda, não tinha nem passado ainda no estreito para o Iêmen, e o ano mais quente. Então, assim, a situação chegou, não é, como diz assim, não é mais uma crise, já é uma instalação de um processo de destruição que, segundo a ciência, nós estamos vivendo a extinção do antropoceno, né? Já não se fala nem do holoceno, já se fala antropoceno. E eu queria fazer uma palestra mais alegre, né? Mas a gente precisa mostrar a importância de fazer os projetos e deixarmos de ser apenas leitores de programas. Nós somos leitores de programa, muitas vezes. Eu falo isso para os estagiários. Muitas vezes eu também caio na real. Muitas vezes o cara fala: você vai visitar um terreno? Precisa não. Eu tenho a foto, eu tenho no Google. Eu falei: não, o terreno, você tem que tocar no terreno, você tem que pegar o terreno. O terreno é um ser vivo, você aprende que ele
tudo, a pedra, tudo isso faz parte. Eu me lembro de Johan, uma vez ele não pegou um projeto em Lençóis, na Chapada, desculpa, eu não lembro onde foi, mas ele conta que a cliente queria que ele não visse o terreno. Eu falei, não vou fazer o projeto se eu não ver, se eu não sentir, se eu não olhar, se eu não pegar. Não há condições. E isso não é, como é o nome? IA, né? Isso não é o IA que vai me dar. O que vai me dar é a vida. Então, essa vivência me deu isso, principalmente uma vivência agora que estou tendo com os povos originários, que me mostra assim, um mundo totalmente inverso. Eu estou, muitas vezes, refazendo a arquitetura. Quando estou fazendo a arquitetura, eu vendo, meu Deus, eles são tão simples, o que eles dão é tão simples, precisa fazer algo tão grande. Então, aí vem mais uma leitura, a ocupação nossa no projeto, né? Nós, muitas vezes, eu me deparo com áreas, você tem que botar uma cozinha maior, principalmente eu vejo nos TCC, né? No terminal de curso, que exige, e também nas prefeituras, raios maiores, enquanto não é a ocupação que precisamos conhecer e ter vida no projeto, dar vida. E eu estou introduzindo nisso e dizer que, assim, que as técnicas construtivas, elas são muito importantes, das alternativas. Mas o que eu aprendi, na verdade, foi a inversão dessa arquitetura que eu praticava. Eu comecei a praticar o paisagismo e a arquitetura, a construção se tornou um elemento do paisagismo, não o contrário, não o paisagismo vir depois do projeto. É como se tivesse um projeto e por acaso, pode ser até que não tenha, tem uma construção lá dentro do projeto. Então, é uma coisa que eu tento hoje, lógico, tem os anseios do cliente, tem que estar tudo aí, você precisa que o cliente dance conforme você, a necessidade da vida dele, né? Porque ele é um contemplado. Se você fazer um projeto hoje, de uma cidade, eu estou numa intervenção em Santa Cruz de la Serra, onde a Mãe Terra, na verdade, como eles falam, é o ponto principal do projeto, não o homem em si. Achei muito legal essa proposta deles. E é isso que permeia todo o projeto, tá sendo levado dessa maneira. Primeiro, quem são os elementos aqui vivos, né? São as pessoas ou são aqueles seres que estavam aqui nesse bairro, que vivem, que trafegam, que dormem? Vamos expulsá-los, eles? Ou vamos integrar, né? Então, eu queria passar para vocês essa visão mais de uma alternativa na construção. Vocês que são jovens, que pensem o projeto dentro de um contexto que não é só humano, né? O contexto é o planeta, o padrão é o planeta. E, por acaso, como eu falo no paisagismo, você fazer um paisagismo onde a construção se torna um elemento integrado ao paisagismo, né? Inverter um pouco essa situação, eu tento inverter. Não pense que é fácil, muitas vezes, Durango Kid pega, estou lá eu fazendo, que nada, vou fazer meu projetozinho aqui, né? E então, daí do projeto, vem as técnicas construtivas. Por favor, me controle um pouco o tempo, viu? Ok. De repente, eu vou falar 1 hora aqui, né? E precisa ser dialogado tudo que estou falando. Se vocês quiserem trocar já uma ideia, no projeto as técnicas. Então, assim, hoje você consegue fazer um projeto residencial da fundação ao telhado com técnicas sustentáveis e construtivas. Eu sempre que dou uma palestra, eu tento mostrar da fundação até a laje, o teto verde, a parede verde. E mais do que isso, o projeto tem que estar integrado com o entorno. O entorno faz parte do projeto, não é só o entorno do terreno, o entorno em volta. Nós temos que buscar essa integração. Todo projeto, eu analiso como se fosse um grande paisagismo, mas ele precisa ter urbanismo, precisa ter arquitetura e arquitetura de interiores. Nós temos que estar abraçando quando faz o projeto, abraçando essas situações. Não pode ser esquecida. E aí, de que forma, de que maneira você pode fazer algo sustentável? O que é que se tem de hoje que se possa fazer uma casa que você não utilize recursos do planeta, né? E aí tem os materiais reciclados, tem tudo isso que acho que ela vai falar, Letícia vai falar um pouco sobre isso, né? E é interessante, pessoal, que uma vez eu estava dando uma palestra, eu sempre lembro isso.
dando uma palestra lá para o pessoal formando de design interiores há muito tempo atrás, muito tempo. E eu viajei, né? Estava viajando na palestra, a gente tinha fumado toda, não sei. E aí, quando eu estava lá falando, tava todo mundo abrindo os olhos, arregaçando os olhos, eu estava naquele dia mesmo, né? E aí, de repente, tinha um engenheiro, Gilberto, que trabalha com áreas degradadas. Eu falei, você quer falar? Quero. Aí ele mostrou as fotos dos projetos. Aí foi uma alegria só. Então, acho assim, precisa se ilustrar, precisa se mostrar o que está sendo dito, né? E acho que a Letícia, toda direitinha, vai fazer isso para a gente, tá? E vou passar para não ficar... E vamos discutindo no decorrer. Ah, é? Pronto. Eu tenho que desligar esse troço aqui, né? Fale mais perto, assim. Boa tarde. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer ao convite do CAL, agradecer Marcelo Ferreira que me convidou, né? Agradecer pela mesa, pelo contato, pelas conversas, pelas trocas, né? E agradecer a presença de vocês. Bom, eu quero primeiro contar um pouquinho da minha trajetória, né? Sou arquiteta, urbanista, né? Na minha formação, a gente não via praticamente nada sobre arquitetura de terra e a gente via muito rapidamente alguma coisa sobre arquitetura vernácula e tal. E nas minhas experiências profissionais, né, porque eu sou formada na UFES, no Espírito Santo, mas sou carioca e fui morar, trabalhar no Rio, e eu tive assim uma felicidade em trabalhar no escritório de Sidney Silveira, que foi um dos na década de 80 que trouxe aí a questão da arquitetura de terra, principalmente a questão da taipa de mão, né, a forma como nós chamamos aqui no Nordeste, que no Sudeste é a taipa de pau a pique. E ele, como ele começou a construir, depois de trabalhar com Oscar Niemeyer, né, com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar nos projetos de Oscar, e como é que ele, né, voltou para a arquitetura de terra. Quando pediram para construir, aliás, o irmão dele estava construindo no Recife, na região do interior de Pernambuco, e ele não tinha muitos recursos, e a opção que ele teve foi observar o entorno e ver como é que as pessoas construíam. E quando ele foi construir com a taipa de mão, ele viu que ele não sabia construir, apesar de ter projetado inúmeras estruturas, inclusive, né, na Argélia, né, nas obras de Oscar Niemeyer e tal. E aí a gente vê o nosso total desconhecimento na nossa formação, né? Eu até então não tinha tido contato com a arquitetura de terra, né? E aí também apareceu uma oportunidade para mim, lá em 2005, 2006, de projetar e não construir, mas acompanhar um pouco mais de perto uma comunidade quilombola, duas comunidades quilombolas no interior do Ceará, né? Bom Sucesso e Minador, onde eu, né, a partir das experiências do Sidney, eu me senti confiante em incentivar que aquela comunidade construísse seus centros de cultura através de um edital, né, com arquitetura de terra com a taipa, né? Quando se ganha um edital, normalmente eles querem construir com as técnicas construtivas tradicionais, com o bloco, com a laje, com as vigas, né? E aí, quando eu já estava, né, entendendo da força da taipa, eu quis trazer essas tecnologias dessas técnicas construtivas para esses centros de cultura. E aí, assim, foi uma valorização, inclusive da autoestima dessa comunidade quilombola, né? E aí, assim, no primeiro momento houve aquela resistência. Por que o nosso centro de cultura vai ser com taipa, né? E aí eu mostrando os projetos do Sidney, né? Arquitetura de taipa com 2 pavimentos, com telhados super bacanas, com vãos livres enormes, né? Então, a partir disso, eu quis entender também um pouco mais dessa arquitetura ancestral,
né, incluindo as arquiteturas negras, as arquiteturas afro-brasileiras, e aí, né, me deu esse ímpeto de vir estudar em Salvador, vim fazer o meu mestrado e o meu doutorado em Salvador, estudando, entendendo um pouco da arquitetura afro-brasileira, entendendo a formação dos bairros negros. Então, é um pouquinho aí, bem rápido, da minha história. E aí, exatamente, quando, né, o tema da nossa roda de conversa é da terra para a terra, bioconstruindo, né? E assim, o bioconstruindo fala muito da questão biológica, muito da questão ambiental. Mas a gente tem que trazer, junto com a questão ambiental, essa tradição cultural, essa tradição ancestral, né? Essa arquitetura, ela não está aqui de hoje, ela está na Terra há milênios, né? E que essas técnicas foram recebendo vários incrementos tecnológicos e que hoje nós ainda estamos, né, a cada tempo que passa, incrementando mais, trazendo mais tecnologia, tornando essa arquitetura contemporânea, mas ela é ancestral. Então, a gente não pode esquecer, né, dessa arquitetura dos povos originários, dos povos africanos, dos povos orientais, né, todos eles já trabalham com taipa há tanto tempo, né, e dos povos asiáticos, né, melhor dizendo. Então, eu acho que é super importante a gente entender que essa arquitetura que hoje a gente traz, né, esse enfoque para a questão do meio ambiente, ela é ancestral, mas ela é também política e ela é também econômica. A gente vai trabalhar também com esses aspectos, né? E aí, eu vou voltar um pouquinho depois nessa questão do político e do econômico, mas eu também queria entender por que a gente tem essa ausência, né, desses conteúdos da nossa formação, né? Porque a gente queria romper com a precariedade do barro, né? O barro era o material precário. E essa ideia, e aí a gente tem toda uma dimensão mesmo política de condenar essas técnicas primitivas por técnicas mais sofisticadas, né, como melhores, como superiores. E a gente vai entender que esse preconceito tem a ver com essa questão mesmo, né, de sobreposição de uma cultura em relação a outra e como que isso se perpetua, né? A gente sabe que no processo industrial do Brasil vem com muita força o incentivo à construção com bloco, à construção com aço, à construção com vidro, né? E a gente tem um paralelismo com as campanhas sanitaristas que alegavam que a doença de Chagas eram causadas pelo barbeiro, que se alojava na taipa. E a gente sabe que não é isso, né? O barbeiro ele vai se reproduzir onde ele encontrar condições adequadas, né? Em qualquer brechas, em qualquer frestas, né? E também onde há o desmatamento, como aconteceu aqui em Alphaville. O primeiro Alphaville de Salvador teve casos de barbeiro e lá não tem casa de taipa, né? Então, não é a taipa que provoca o barbeiro, mas sim uma campanha sanitarista que foi contrária. E que isso também se junta a uma outra questão, que é do acesso à terra, né? Então, nas minhas pesquisas lá do Engenho Velho da Federação, né, na Liberdade, que eu conversava com as pessoas mais antigas e perguntava como que aquele bairro foi surgindo, né? E são bairros de encosta. E as pessoas autoconstruíam suas casas precariamente, com taipa, até por uma questão do acesso à terra, como eu já falei, por conta do arrendamento. O arrendamento é o aluguel de terras, né? Então, as pessoas não podiam construir arquiteturas consolidadas. Obrigatoriamente, teriam que ser casas precarizadas, porque a qualquer momento que o dono decidisse retomar aquelas aquelas construções estariam ali fáceis de serem demolidas, né? Isso acontece também no meio rural, né? A produção, né, que por muito tempo acontece, a produção familiar, acontece através da parceria de meeiros, né? Então, aquele meeiro também ele está produzindo, a metade do valor do que ele produz entregue ao dono da terra, ele também não quer nenhum vínculo com uma arquitetura consolidada, ele quer uma arquitetura que possa ser facilmente derrubada. Então,
a técnica não é precária, era a forma como as construções eram construídas que propositadamente precisavam ser precarizadas para que a qualquer momento pudessem ser desmontadas, né? Desmoronadas. Né? Então, olha o quanto que isso cria no imaginário de uma sociedade de que realmente uma casa de taipa é uma casa precária. Porque, em vários aspectos, né, culturalmente, politicamente, economicamente, ela foi constituída dessa forma. Né? Então, voltando, né, a essa questão dessa precariedade, né, a gente entende que é uma construção política, né, não é a técnica em si, diversas técnicas, né, a taipa de mão, o pau a pique, né, que é a mesma técnica, com nomenclaturas diferentes, o próprio adobe, né, tantas outras técnicas de barro, de terra, né, que foram né, realmente politicamente né, relegadas em segundo plano. Né. Sim, deixa eu só não me perder aqui. E aí, voltando à questão econômica, nós vivemos numa sociedade capitalista, onde a construção ela vai perpassar principalmente também pelo lucro. Né? Então, quem é que sabe exatamente o preço do ferro? Qual é o valor do ferro, exatamente? Qual é o valor do cimento, exatamente? Qual é o valor do vidro? São commodities, né? São valores que estão ali circulando, que a gente não sabe exatamente qual é o valor. A gente sabe que esses valores eles vão garantir um grande lucro para quem está produzindo. Né? Então, o processo industrial ele é extremamente poluidor, gera extremamente consumos de energia altíssimos e extremamente lucrativos. Né? E nós estamos, né, enquanto arquitetos, da nossa formação, contribuindo dessa forma acriticamente. Ou, se não estamos acríticos, nós estamos seguindo a onda. Né? Então, acho que agora, mais do que nunca, acho que a gente tem, né, uma oportunidade aí que seja pelo meio ambiental, que afeta a todos, para valorizar essas técnicas construtivas que são culturais. E, quando a gente valoriza a cultura, a gente vai reconhecer também o valor daqueles detentores daquelas culturas, daqueles que sabem fazer, né, daqueles que sabem transmitir. Né? Então, e aí, falando de transmissão, eu, enquanto professora de arquitetura, questiono que, né, os conteúdos são muito pequenos. Né? Ao longo de uma faculdade com 5 anos, nós temos, né, desde a minha época, lá da década de 90, né, os conteúdos continuam muito pequenos. E a gente reproduz isso porque, nas disciplinas de resistência dos materiais, a gente vê o quê? Concreto, aço. O que a gente vê resistência dos materiais, nas técnicas construtivas, nos nossos ateliês, os nossos projetos de ateliês? Como que a gente estimula que os nossos estudantes produzam essa arquitetura trabalhando com essas técnicas construtivas? Né? Eu dei, né, no semestre passado, um curso de extensão, né, com arquitetura de terra. Né? Convidei Letícia para fazer uma fala lá com a gente. Convidei a Sandra Saraiva, também, que é uma arquiteta que também está trabalhando com arquitetura de terra. Convidei também a Nice Pita, que trabalhou também no TFG dela, com a questão da afetividade, né, da arquitetura, que é uma outra dimensão, né, quando você está ali naquele processo da autoconstrução com a terra, transmitindo a sua energia, né, a sua família trabalhando, aqueles adjutórios, que são os termos, né, que hoje a gente chama do mutirão. É uma outra dimensão também que a gente tem nessa arquitetura. Né? E aí, quando a gente vai ver, a gente não tem esses cursos, né, não tem essa discussão nos nossos cursos de arquitetura, não tem essas dimensões no curso de engenharia. Né? E também, nos cursos profissionalizantes, a gente vê curso de pedreiro, curso de pintor, de eletricista, mas a gente não vê curso de taipeiro, não vê curso de adobeiro. Né? Como é que a gente quer?
Como é que e tudo isso pode ser sistematizado, organizado, né, ser transformado. Então, onde que isso está? Como é que a gente transmite? Né? Por que eu já estou encerrando. Como é que a gente não está trabalhando disso para e passo com essa indústria pesada da construção civil? Né? Bom, também, né, entender que a terra, né, o barro, ele pode ser corrigido, que ele pode ser estabilizado. Então, tudo isso é um pouquinho do que talvez, né, você também coloque através da prática aqui. Né? E também eu acho que nos falta ter incentivos para produzir essas cartilhas, esses manuais, para a disseminação dessas técnicas, né? Porque não pode mais ficar tão restrito a um grupo pequeno, né, de pessoas que estão ali como, né, vistas como aquelas pessoas que são alternativas, e, na verdade, não é uma alternativa, né? É uma necessidade. Então, acho que era isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Boa tarde. Eles falaram bem do contexto geral, né? Eu vou tentar... Meu nome é Lala, sou formada lá pela FAUFBA, fui aluna de Valdinei. A gente vê muito pouca coisa mesmo da vida prática na obra, durante o curso na faculdade, mas uma disciplina, numa determinada aula, despertou a minha paixão pela construção com terra, que foi materiais de construção com a professora Cibele, e eu não lembro o sobrenome dela. Celestino, Cibele Celestino. Conheci a primeira prensa de tijolo ecológico lá na Politécnica, foi feita por uma equipe de alunos da Politécnica, mas é realmente muito pouquinho que a gente vê, porque a demanda também ainda é pouca, né, no mercado. A gente meio que... É como se a gente estivesse nadando contra a corrente. Né? Eu estava conversando com o pessoal antes da gente começar. Quando você começa a trabalhar na construção com terra, você sente que o mercado não está preparado para isso. Né? Quando você começa a subir uma parede numa casa de tijolo ecológico, a compra de cimento reduz drasticamente no processo da obra. Isso não é interessante para o mercado, né? Porque você está trabalhando com terra, com uma quantidade mínima de cimento. Então, dentro do mercado, né, do mercado consumidor nas cidades, isso é sentido. Né? Poxa, eu comecei, está certo, a fundação a gente precisa usar concreto, porque a gente precisa proteger a parede de terra da umidade e tal. A gente pode usar bambucreto. Aí também a gente afeta o mercado, porque eu não estou comprando aço. Eu estou comprando bambu para colocar dentro do concreto. Né? Inclusive, não vou ter tempo de falar como, mas só rapidamente. A gente usa o bambu, né? É o bambuzinho, aquele bambu de vara de pescar. Normalmente eu peço para colher e deixar os talinhos, uns pedacinhos dos talos, para eles fazerem o papel das nervuras do aço, né? Para travar dentro do concreto. A gente trata com tinta asfáltica misturada com areia para dar aderência. Né? Então, outra coisa, tá? Fazer a fundação, aí vou fazer só no sentido figurado. As lojas, está na hora da fundação, vou vender aço. Cadê? Não vende, só vende pouquinho. Tá? Nas sapatas, eu geralmente coloco e tal. Mas a gente está contra a lógica do mercado, a gente está consumindo menos. A construção na pegada ecológica, a última construção que eu tinha uma planilha com o valor estimado da obra pelo CUB, né? Que é o índice que é estudado em cima da construção tradicional. Eu tinha uma previsão de gasto para essa obra e muitos estudos mostram que, quando você coloca na pegada ecológica, reduz o custo a uns 30%, 40%, talvez. E isso se confirmou nessa obra. Né? Então, a gente está trabalhando, inclusive, ainda para convencer as pessoas que têm afinidade com a pegada ecológica de que a pegada ecológica realmente é mais barato, é a mais correta, é a que impacta menos. Então, assim, tem algumas dificuldades ainda para a prática construtiva
se firmar, né? E ter essa demanda que talvez justifique que a faculdade tenha um maior investimento, né, no embasamento dos alunos para essas práticas. Também tem isso que Stella estava falando, de falta um pouco a codificação de determinados sistemas construtivos, né? Como é que está escrito aonde, como é que se faz um Adobe? Talvez você esteja escrevendo alguma coisa, não sei. Eu percebo assim, falando um pouco mais misticamente, né? Saindo um pouco dessa coisa da técnica da obra, tem uma outra coisa. Por exemplo, deixa eu falar um pouco ainda das vantagens que eu tento colocar para as pessoas que têm afinidade com essa ideia da sustentabilidade. 1 milheiro de tijolo cerâmico, para ele ser queimado, abate, em média, 10 árvores, 1 milheiro. Se você faz uma casa tamanho médio, que você gasta 5.000 blocos cerâmicos, você está abatendo aí 50 árvores, pelo menos. Isso dói, né? E isso não é claro, né? Isso é uma coisa que quem pesquisa sabe, mas isso não está como, por exemplo, no fundo das carteiras de cigarro está escrito provoca câncer, mata, cuidado e tal. A gente não tem uma campanha que esclareça as pessoas de que o sistema construtivo tradicional, da maneira como tem sido feito, é nocivo. Não é para o planeta, não, é para a raça humana, para a espécie humana, sei lá como é que a gente fala, para o morador da Terra. Então, a Terra está bem lá, olha, eu tenho 25 milhões de anos, estou aqui bem. Mas cuidado, o que vocês estão fazendo pode acabar com vocês. Não é com o planeta. A gente não tem poder de salvar o planeta, mas a gente tem o poder de adiar ideias para adiar o fim do mundo, né? De adiar o nosso fim, na verdade. E trabalhar a nossa qualidade de vida aqui no planeta, porque esse calor está demais, né? Esse calor está Flórida. E aí desde quando eu saí da faculdade, que eu tinha essa vontade de trabalhar com construção com terra. E, estando aqui em Salvador, eu não conseguia achar esse caminho para fazer isso. Então, eu fugi para lá, para a Chapada Diamantina. E lá eu trabalhei já com taipa de pilão, que é uma técnica lindíssima. Aquelas pessoas que pensam que a construção com terra vai fazer aquelas casas de hobbit, aquelas casas chonga, assim. É possível, lógico, que se for uma opção estética, tudo bem, mas é possível fazer casas sofisticadas também com a pegada ecológica. Então, é importante que a gente traga isso para a propaganda, vamos dizer assim, a propaganda do sistema construtivo com terra. É preciso que a gente tenha essa sabedoria também de colocar para o mercado que é possível se construir casas bastante interessantes, confortáveis. Uma outra coisa sobre conforto. Eu vou falar uma coisa que eu não tenho bases científicas para provar. Mas, quando você entra numa construção feita com terra, você sente um astral diferente. Você sente isso? Não é? Não é um misticismo bobo, não. Mas, por exemplo, se você chegar aqui em Salvador, nessas igrejas que têm os paredões de 1 metro, paredões com 80 centímetros, paredões feitos com terra, feitos com adobe, taipa de pilão, seja qual for a técnica, mas com terra, o astral dentro daquele ambiente é diferente do que um astral, por exemplo, na antiga Casa do Comércio, ou no centro de convenções todo de aço e tal. A construção feita com terra ela é acolhedora. Talvez isso tenha a ver, talvez um dia eu estude isso para provar, mas talvez isso tenha a ver com a nossa natureza original. Que a nossa natureza original é conectada com a natureza. Nosso corpo
é fogo, é ar, é terra. E a construção com terra é como se fosse extensão do nosso corpo. Um ambiente feito com esse tipo de material é como se fosse um útero. É como se a gente estivesse voltando às nossas origens, não só carnais, mas às nossas origens ancestrais, né? E eu percebo isso. Não estou querendo fazer a propaganda da construção com terra simplesmente para divulgar, não, mas é de fato o isolamento acústico, o isolamento térmico, o isolamento magnético que a Terra faz tem esse poder de transformar um ambiente num ambiente acolhedor. E, assim, eu acho que é uma coisa do futuro. A interpretação que eu tenho hoje, embora seja muito complicado a gente conseguir pagar as contas fazendo a arquitetura verde, a bioconstrução, ainda eu sinto que é como se fosse aquele beija-flor que tenta apagar o incêndio, sabe? Estou fazendo a minha parte. Eu sei que talvez eu não consiga salvar a humanidade fazendo as minhas obras, a minha construção com terra pequena ali, 3, 4, 5, 50 casas que sejam. Mas eu acredito que eu estou contribuindo para a transformação de uma consciência. Porque, no momento em que eu cheguei numa loja de material de construção, essa semana, aí o rapaz perguntou, a senhora não faz casa de tijolo de cerâmica, não? Eu falei, olha, eu até uso se for necessário, mas quando eu penso que cada milheiro desse tijolo precisa matar 10 árvores, eu não tenho vontade de usar. Aí ele, é mesmo? Então, esse tipo de coisa que as pessoas não têm, essas informações que as pessoas não têm acesso, a pessoa comum, a pessoa que está acostumada a fazer, vou fazer uma fossa, bota uns pneuzinhos lá de qualquer jeito e joga, e ele está poluindo o lençol freático. Eles não têm consciência de que estão fazendo isso, sabe? Então, acho que tem um papel educativo também da gente que opta por esse tipo de trabalho, que é importante, pode ser pequenininho, mas eu acredito que a transformação da cultura é lenta. Mas a gente precisa remar contra a corrente mesmo, para conseguir transformar alguma coisa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa da parte técnica, depois, quando Letícia estiver mostrando os slides, a gente conversa, tá bom? Eu queria falar isso para vocês. Pronto, só um complemento à sua fala. Eu falo com os meus alunos o seguinte, e aí muitos ficam assim, viajando, porque nem muitos conhecem moringa. Vocês sabem o que é moringa? E a água da moringa está sempre fresquinha, né? Aí é disso que eu falo, a diferença do conforto, né? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer, primeiramente, ao convite do Cal, ao convite do meu primeiro professor de arquitetura, Valdinei, e também agradecer aos colegas pelas falas e, sobretudo, pelas trajetórias, porque eu acho que eu devo ser a pessoa que tenho menos tempo aí de caminho dentro da construção com terra, e, certamente, os caminhos que vocês trilharam aí bem antes me ajudaram a seguir nesse trabalho, então, agradeço também. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, com Kátia aqui nos assistindo. Acho que todo mundo falou um pouquinho de algum aspecto, né? Oscar começou com um manifesto que eu assino embaixo também, e a questão climática, né? A questão cultural, que eu acho que é fundamental quando a gente fala de construção com terra, que a gente não pode esquecer. Que Estela tocou bem no ponto, não é somente crise climática, que não é somente, é uma grande coisa, mas a questão cultural é uma coisa muito forte que a gente esquece muitas vezes. A questão mística também, sensorial, né, que Lala nos trouxe. E aí, bom, eu vou complementar um pouco a apresentação e fala dos colegas, mostrando algumas imagens que eu acho que também pode contribuir para a nossa discussão aqui, né? Eu montei uma apresentação também
tocando em todos esses pontos, eu não vou me adentrar muito, não, porque nosso tempo já está corrido. Mas, bom, a gente sabe que a construção civil é responsável por 30% das emissões de gás de efeito estufa no planeta. É muita coisa. E isso envolve não somente a materialidade das construções, mas também o uso, a vida dessas construções. Então, como é que essas construções se mantêm confortáveis? Através do ar-condicionado? Através do esgotamento sanitário? Como é que é esse esgotamento? Como é que vem a energia elétrica dessas construções? Então, tudo isso influencia no impacto das construções, né? E aí, um ponto que toca na nossa temática da mesa, que é a construção com terra, é que, inclusive, Estela nos trouxe muito bem, que é a questão do preconceito ao redor das construções, que é institucionalizado. Então, a gente tem políticas públicas que visam a erradicação da construção de taipa, que Estela já nos trouxe. Então, a gente tem a questão climática, a gente tem a questão dos preconceitos, que é muito forte, mas existem muitos exemplos de construção com terra super inovadoras que estão acontecendo no mundo. Eu acho que eu vou tentar trazer um pouco de esperança aqui, porque sem a esperança também a gente não consegue, né, avançar. Então, eu percebo que tem muitas pesquisas buscando trazer inovações pautadas na tradição e olhando sempre para olhar para o futuro, para a construção com terra, né? E a nossa responsabilidade enquanto profissionais da arquitetura, que, ainda que nós estamos à mercê de um mercado e de incorporações e temos que sobreviver, né, do nosso trabalho, mas a gente também pode, de alguma forma, contribuir e tentar, sempre que possível, nadar contra essa corrente, né? E aí, hoje, a minha intenção da apresentação é mostrar o nosso trabalho dentro de um assentamento rural chamado João Amazonas, onde estamos construindo um centro socioambiental. E a primeira etapa da obra é uma escola. E a gente está construindo uma escola e toda a equipe construtiva é do assentamento, o mestre de obra, os pedreiros, os adobeiros, todo mundo. Quer dizer, não existiam adobeiros, mas agora talvez eles possam se considerar adobeiros. Ninguém nunca tinha trabalhado com construção com terra, salvo exceção de mestre Paulo, que já tinha, mas pouco, porque hoje em dia tem pouca procura, certo? Então, a gente produziu 12 mil adobes dentro da comunidade, e foi bastante desafiador. Todos os adobes foram produzidos com materiais locais. A terra que foi retirada, aquela primeira imagem ali foi da cisterna, a terra retirada para a colocação da cisterna. E utilizamos areia, palha local, esterco da fazenda vizinha, que a gente coletou, e areia. E todos esses materiais compuseram os nossos 12 mil adobes, que compõem as paredes e a estrutura da escola. E aí, uma observação que eu trago é que construir com terra exige um envolvimento. A gente não vai comprar um material pronto, que vem num saco e que está todo lá descrito a composição, porque cada solo é diferente um do outro. O solo que eu escavo aqui na Tancredo Neves é diferente do solo, que tem terra, viu, aqui? A gente esquece, mas embaixo da calçada tem solo. O solo que eu coleto aqui, casualmente, pode ser diferente do solo que eu vá cavar na Federação, por exemplo. Então, em cada local exige uma aproximação. Não quer dizer que seja impossível, não precisamos ser geólogos para poder definir isso, mas a gente necessita de uma aproximação do material. Então, é um outro paradigma. Eu não vou pegar um saco de cimento que vai ser aqui igual ao saco de cimento que eu compro em São Paulo. Exige uma aproximação, exige um olhar, e isso é uma outra forma de se aproximar e de desenvolver a arquitetura. Que eu acho que esse é o paradigma que é necessário se transformar se a gente deseja trabalhar com essa materialidade. Só fazendo parte da roda de conversa, né? O nosso afastamento do processo de construção das demônios. Exato, exato. Alheios ao canteiro de obra, né? Exato. E aí eu trouxe também, nesse slide, não é exatamente sobre a construção com terra, mas sobre a sustentabilidade da construção, que a gente, no projeto da escola, nós utilizamos a cisterna como coleta de água de chuva e o biodigestor como tratamento de esgoto, né, dos banheiros.
Isso compõe uma redução do impacto da construção, a redução do impacto ambiental. Nós também utilizamos esquadrias reaproveitadas, que vieram através da Arquivo, né, que é uma empresa especializada no reuso de materiais aqui de Salvador. Bom, nós tivemos a oportunidade, no nosso projeto, de fazer um ACV, que é a avaliação de ciclo de vida, onde se avalia o impacto de uma construção, desde a obtenção dos materiais construtivos utilizados nessa obra até a vida útil dessa construção. Então, uma empresa, um escritório especializado nesse estudo, pega o projeto, avalia as materialidades utilizadas e informa quanto de impacto aquela construção deixou de ter ao utilizar determinadas tecnologias. Então, a gente forneceu o projeto, eles fizeram uma comparação com uma escola com o mesmo desenho, só que utilizando materiais completamente industrializados, sem esgotamento sanitário, sem placa solar e tudo mais, e se chegou ao resultado de 68% de redução de gases de efeito estufa, desde a obtenção dos materiais até a vida útil dessa escola. Então, esse estudo nos permitiu comprovar que, de fato, a escola tem uma redução de impacto. Porque, senão, fica... Não que a fala seja insuficiente, mas, nessa era nossa, é importante ter uma comprovação de um dado para nos mostrar que, realmente... a gente não tem o selo, mas a gente tem esse dado do ACV, né? Aqui algumas imagens da construção da escola. Ali é seu Rubens, que é o mestre de obra do assentamento. Ele é uma grande figura e o coração da obra. E aqui foi nossos testes de cor, todos feitos com solo. Todas essas cores são feitas a partir de terra. E aqui está uma parte do solo que foi escavado para... E é pouco, viu, gente, para fazer tinta de terra. E é um bom ponto de partida. Quem nunca trabalhou com construção com terra, que tem interesse, pode testar em casa, com parede de alvenaria de bloco mesmo, pode testar fazer uma tinta de terra. A gente usou cola. E aqui o processo de feitura. Toda a tinta a gente fez em loco, né? A gente gastou R$500 para pintar a escola. Não, foi mais, um pouco mais, 1.000 e poucos, só comprando a cola, para pintar uma escola inteira. Se fosse uma lata de tinta. Agora assim, a parte econômica, eu vou trazer uma outra visão, que eu acho que não necessariamente uma construção ecológica, uma construção de terra, é mais barata. Essa é a minha experiência. Porque a diferença que vai trazer, pelo menos no que eu percebo, né, claro que cada realidade é uma, é de que, ao invés da gente estar dedicando o nosso recurso para materiais, a gente está investindo na equipe construtiva. Se for uma autoconstrução, certamente a construção vai sair mais barata, porque a gente está deixando de comprar materiais. Mas porque o que se diz é que a composição de preço é 50% material, 50% mão de obra. Que eu nem gosto desse termo mão de obra, né? Que as pessoas nunca são mão, as pessoas são mão, cabeça, corpo, perna, né? É cruel chamar uma pessoa de mão de obra. A pessoa é uma pessoa, um construtor, uma construtora, né? São pessoas, né? Mas a gente tem essa mania, né? Enfim. Mas, com a construção que utiliza materiais naturais, a composição muda. Então, digamos, 70% vai para a equipe construtiva e 30% para os materiais, porque, ainda assim, você vai comprar um cano, você vai comprar um eletroduto, você vai comprar enfim. Mas, bom, isso tudo para dizer que, na minha experiência, não necessariamente construções de terra vão ser mais baratas, podem ser, mas certamente vão ser mais saudáveis. E isso é um fato, inclusive comprovado cientificamente, que eu vou até trazer alguns dados aqui no final da apresentação. Mas, bom, aqui é esse momento de pintura das paredes, e foi muito especial, porque, como eu comentei, o pessoal nunca tinha feito, nunca tinha construído com terra, e o pessoal ficou muito emocionado, assim. Acho que a parte da pintura foi muito emocionante, porque a gente não espera ter um solo rosa, por exemplo, né? Se a gente não se atenta a isso, se a gente não dá... Hã?
assim, se a gente não dedica um tempo a isso, se a gente deixa de ter essa prática, a gente esquece que existe uma variedade muito grande de cores de terra. E isso nos mostra o afastamento que a gente tem, ainda que nessa comunidade seja uma comunidade de produtores rurais de cacau, que a gente está aqui em Ilhéus, zona rural de Ilhéus. Mas o olhar para a terra enquanto possibilidade de construção se perdeu. Então, assim, foi muito emocionante todo esse processo. A gente já está há mais de um ano, eu estou lá há mais de um ano, e tem sido muito valioso assim, para todos nós. Eu aprendo todo dia lá com o pessoal. E, bom, aqui um pouco dos acabamentos, né? A gente ainda está em obra, por isso que eu não tenho fotos da escola pronta, mas a gente ainda está em obra. E aqui um pouco da sala quase pronta, praticamente pronta. Do lado de fora, aqui. Aqui o pessoal que esteve envolvido durante o processo construtivo. E só para fechar com essa parte da saúde, que o Gernot Mink, que é um arquiteto pesquisador que pôde comprovar a qualidade a partir de estudos científicos da construção com terra, ele afirma que a terra é capaz de absorver e liberar a umidade mais rápido e numa maior extensão do que qualquer outro material. Isso comprova o que Lala traz como experiência sensorial. Então, a terra, comprovadamente, ela regula a umidade dos ambientes e ela permite uma inércia térmica muito grande. Então, isso nos comprova a qualidade da terra como material de construção, né? E aí ele conta que a terra consegue manter dentro dos espaços uma umidade, um índice de umidade de 40% a 70%, o que é perfeito para a nossa saúde enquanto seres humanos. Porque abaixo de 40% pode comprometer nossas vias respiratórias, né, inflamações e secura nas nossas vias aéreas, e mais do que 70% pode contribuir na proliferação de vírus e bactérias. Então, 40% a 70% é perfeito, e ele comprova isso durante 40 anos na Universidade de Kassel, na Alemanha. E aí, bom, aqui alguns dados que tem nesse livro, Manual de Construção com Terra, que está disponível para todos e todas acessarem. Eu participei da revisão técnica do livro, porque a edição anterior tinha muitos termos que precisavam ser ajustados, e aí eu tive a sorte de participar. É um livro da edição da Solis Luna, uma editora baiana, então, que está disponível nacionalmente. Deixo aí a dica da referência bibliográfica, que eu acho que é um livro assim, investimento super válido para a vida. E, para fechar minha apresentação, quer dizer, quase fechar, penúltimo slide, que é o Mapa da Terra, para quem quiser conhecer mais obras. Esse é um projeto feito por Kim Guerra e por mim, que é um mapeamento de construções com materiais naturais. Então, se vocês tiverem interesse em conhecerem mais obras que utilizam bambu, terra, madeira, pedra e tudo mais, vocês podem acessar o mapa, conhecer o trabalho de outros arquitetos e arquitetas que estão fazendo isso já há bastante tempo e que têm super referências. Inclusive, convido vocês a colocarem o trabalho de vocês no Mapa da Terra. E, para fechar, estamos organizando, né, aqui a professora Maria Estela Ramos está na comissão científica do Congresso Terra Brasil, que vai acontecer em 2024. Eu também tenho a sorte de estar na comissão organizadora. E aqui, os nossos colegas, por favor, também espero que vocês estejam participando, e todos vocês no congresso, que vai ser super valioso. É um congresso bianual, acontece desde 2006, que é um congresso que nasce da organização da Rede Terra Brasil, e vai acontecer ano que vem, por sorte, na nossa cidade, gente, em Salvador, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, na nossa faculdade, e de todos nós, ainda que quem não tenha se formado lá é de todos nós, certo? Espero que vocês participem. As inscrições estão abertas. Inclusive, amanhã tem virada de preço, então, eu, se fosse vocês, se inscrevia até amanhã, certo? Vão vir profissionais incríveis do Brasil todo, mesas incríveis, oficinas de sistemas construtivos,
Sério, não deixem de participar, não. Participem. Aqui os artigos estão incríveis e é isso que eu finalizo. Pressão, viu? É de uma manhã. Rapidamente, só para falar uma coisa que ela falou assim. Em 2015, eu acho, ou 2016, eu fui entrevistado pela Aprovado, aquele programa que tinha na Rede Globo, né? E aí o repórter, antes, ele entra num projeto que eu fiz em Baçaí, que é uma casa de super adobe. E ele entra num ambiente assim, e falou, meu Deus, uma quentura fora. Eu falei, porra, está gelado aqui. Cadê o ar-condicionado? Sério? Eu falei, pô, nem para ter filmado essa parte, né? Mas ele pergunta, por que esse ambiente é assim, né? Então, a terra dá essa condição. E uma coisa interessante também, assim, falando da terra, da pintura, em Puebla, no México, eles têm uma rocha, uma parte de rocha lá. Eu trouxe. Você pinta assim 1 metro, assim, todas as cores que você imaginar. E tem uma casa em Diogo que a gente pintou com essa tinta. Linda a casa. Dá, pô, assim, tem muita alternativa, na verdade, né? Precisava ter muito tempo para falar sobre arquitetura. E só para falar o seguinte, quem quiser, os estagiários fizeram no Instagram, que tem muitos projetos ecológicos, que quiser sustentáveis, vernaculares, que é OSC Arquiteto. Eu acho que é isso. É isso? OSC Arquiteto. É porque botou OSC Arquiteto, é OSC Arquiteto junto, né? Para economizar, né? Gente, o negócio é o seguinte, o tema é apaixonante, né? E aí eu acho que pela declaração e pela exposição de cada um dos nossos convidados, a gente percebe que, se a gente tivesse muito mais tempo, certamente essa roda avançaria, enfim, a tarde inteira, né? Mas a gente tem ainda, eu vi uma sinalização de 10 minutos, e é claro que a gente tem esse tempo reservado para vocês, se quiserem fazer, né, comentários, perguntas, enfim, né? Primeiro, Denise. Você se apresenta, por favor, Ícaro, então. Você se apresente, não é, para quem ainda não conhece e tal, eu acho que... Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Denise Marques, sou arquiteta, sou conselheira do CAL também, e a gente trabalhou nessa organização aqui desse evento, junto com a equipe técnica do CAL, que deu um show para a gente, né? E eu queria colocar algumas coisas. Primeiro, na verdade, essa roda de conversa foi uma derivação de uma ideia original que a gente teve para o Dia do Arquiteto, que incluía uma coisa mais robusta, né? Vocês estão lembrados, né? Tanto Lala como Oscar. A gente queria fazer uma semana, né, para comemorar o Dia do Arquiteto, e, dentre as atividades, a gente queria fazer algumas oficinas. E uma das oficinas seria essa, de arquitetura de terra, né? Mas aí, por conta de questões de tempo, né, o tempo foi ficando escasso, a gente também estava com dificuldade de achar um local onde a gente pudesse fazer, né, que a gente queria fazer uma coisa assim, desde o início, né, levantar uma parede e tal. E aí o tempo foi ficando escasso, e a gente resolveu fazer só essa roda de conversa, só aqui não é desmerecendo de jeito nenhum, tá? Só porque a gente queria fazer uma coisa bem maior. Mas a gente prometeu, né, que agora, nessa nova gestão aí, que a gente começa aí em janeiro de 2024, a gente vai iniciar o projeto Oficinas com a oficina de arquitetura de terra, tá? Então, para quem está com gostinho de quero mais, como eu, a gente vai continuar isso aí, e, desde já, agradeço a vocês por terem aceitado o convite. Bom, vocês me levaram para 40 anos atrás, tá? Alguns de vocês não eram nascidos, provavelmente. Mas, quando eu, ainda estudante, eu desenvolvi, através de uma bolsa do CNPq, um projeto de iniciação científica sobre taipa, né? A taipa de pau a pique e tal, com a orientação de Itamar Calil, o professor Itamar Calil. Depois de formada, eu
solicitei uma bolsa de aperfeiçoamento para poder continuar com o trabalho, foi uma experiência bem legal. E agora eu vejo assim, poxa vida, uma coisa que a gente sempre achou tão interessante, por que que se esquece assim, né? Por que não se dá a devida importância para isso, né? E eu achei muito legal, eu acho que a gente acertou, viu, Marcelo, Valdinei, Ariadne, que não chegou ainda, a gente acertou na escolha dos 4, porque eu acho que a fala de cada um trouxe um viés e elas se complementam, né? Muito interessante quando Oscar fala essa questão da paisagem, né? Me lembra, inclusive, um conselheiro colega nosso, Marcos Malamute, que trabalha com paisagismo, ele fala isso, né? Não, gente, vamos inverter a lógica, né? Uma edificação que se ergue ali é uma intervenção paisagística, né? Não é o contrário. A gente faz o projeto, depois a gente pensa no paisagismo. Não, vamos inverter essa lógica, né? A Lala, que traz essa imagem linda do útero, né? Do acolhimento e tal. A Estela, que traz a coisa da ancestralidade, que foi uma coisa que a gente discutiu muito ontem à tarde, né? Uma roda de conversa que a gente teve com esse tema, ancestralidades e arquiteturas, depois que a gente fez uma visita guiada no Parque Pedra de Xangô, aquela maravilha, né? Inclusive, Letícia fala desse parque num programa, acho que Cidades e Soluções, né? Eu lembro que você falou um pouco sobre esse projeto. A minha pergunta vem muito em cima do que Lala colocou, da resistência das pessoas, né? Quando se coloca isso. E eu vi que ela falou, olha, a gente tem que explicar para as pessoas que já têm essa pegada, né, da coisa ecológica e tal. Imagine para quem não tem essa pegada, né? Aí eu queria saber como é que é isso, como é que vocês conseguem fazer esse convencimento e como é a reação das pessoas depois de ter a obra pronta ou semipronta, né? Porque eu acho que existe muito isso, assim, um certo divórcio entre teoria e prática, né? Às vezes a gente tem um discurso, o cliente tem aquele discurso, não, que massa, vamos fazer e tal, e depois, pô, será, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Alô? Veja bem, cada um deve ter um livro para escrever sobre isso, né? E uma fala de um simples pedreiro, com todo, não sei qualificar nada, tem um efeito muito grande. Ele tem uma presença, a voz dele diz assim, isso aí não funciona, não. Né? E isso, você tem que trabalhar, inclusive, com isso, com ele. Né? Então, a educação ambiental é fundamental, de como entrar nessa conversa. Mas o que eu acho mais interessante hoje é os exemplos que nós já temos. Né? E, por exemplo, a Unijorge, não foi Unijorge, pegou um ônibus, foram 3 ônibus para a casa de um cliente, uma vez, visitar uma obra para que os alunos vissem de perto um teto verde, uma parede de tijolo ecológico, uma parede de superadobe, um hiperadobe, taipa de pilão. Eles vendo, vocês se tornam, na verdade, um grande divulgador. Eu percebo nos TF6 assim, um certo receio, um certo medo de usar, né? E existe, inclusive, um receio de nós, arquitetos, mesmo usarmos para contra-argumentar. Então, precisa ter mais informação, mais firmeza nossa como arquitetos. Né? E essa firmeza só vai com a educação. Isso tem que estar na faculdade, precisa estar mostrando, porque, assim, do que tem dos TFC que eu estou participando na UFBA, por exemplo, já deveria, eu percebo assim, esses alunos, depois que se formam, isso vira vento. Acaba essa história, ele se deslumbra, quer ser meu estagiário, quer fazer estágio, acha massa, mas o mercado não procura eles depois, porque muitas vezes ele não tem o que mostrar. E o cliente diz, e aí o custo, e aí isso cai? E, assim, muitas vezes, ele verde no mercado, ele escapa. Então, assim, eu acho que passa por uma educação forte da gente, tem que estar na faculdade isso. Eu acho que cada um pode falar um pouco sobre isso, mas eu sinto ainda, a minha resposta é uma deficiência. Não é assim, está resolvido. Não. Nós temos ainda que buscar um caminho, porque, assim, eu falo, quanto mais arquiteto estiver fazendo arquitetura interior, ótimo, que o planeta está sendo abraçado por nós. Né? E hoje eu acho que não está. Né? E também eu falo uma coisa que foi interessante, muitas vezes, uma obra muito distante, que você não tenha materiais vernaculares, pedra, o barro,
Muitas vezes a sustentabilidade também é de fazer com materiais alternativos. O material alternativo, para mim, é o bloco cerâmico, viu, pessoal? E tem que fazer com coisa, porque isso tem que ser colocado na balança, se você tem ou não tem, porque o transporte também, a pegada ecológica é tudo, o transporte, tudo isso tem que estar em jogo. Então, a mente da gente, a minha mente hoje, já está voltada para isso. Tudo que a gente faz tem um efeito, né? Mas eu acho que essa deficiência, Denise, é pertinente, e eu sinto isso. Eu não sou uma pessoa que consigo convencer tão fácil se eu não pegar o cliente e levar para uma obra e mostrar. Aqui, está vendo? Entra lá na rede social e olha, né? Mas há sim um receio, há sempre um receio. E um dos maiores inimigos é o custo. A incerteza, ele não vê no mercado para pegar aquela terra para comprar. Isso vai sair caro? E pode sair caro, né? Pode sair caro, né? Pegando essa linha sua, né, a gente, enquanto professor, fica estimulando os estudantes, vamos trabalhar com material, né, com terra e tal. E aí ainda consegui convencer um a trabalhar com BTC, que é o bloco de terra compactada, né, ou comprimida. E aí fomos, né, nesse curso de arquitetura com terra, fizemos uma visita a uma fábrica de BTC, e foi bom, muito bom a gente entender as dificuldades, inclusive, de uma fábrica pequena, né, produzir esses materiais. Ela em Simões Filho, de Dias Dávila? Pronto. Nós fomos até lá, então, a máquina, os funcionários, né, o treinamento, e o custo não é mais barato do que o bloco, né, pelo menos lá, não é mais barato que o bloco cerâmico. E aí como é que vocês conseguem se manter, né? A gente é aquele cliente que vem predisposto, mesmo sabendo que aquele bloco é mais caro inicialmente, mas que depois vai compensar porque ele vai dispensar o reboco, né? A pintura, né? Então aí mas assim, no primeiro momento o investimento dele é muito alto quando compara com o bloco cerâmico. Então às vezes ele não quer fazer por conta disso. E ainda tem a nossa resistência enquanto arquitetos, porque o BTC ele é modulado. Então você tem que trabalhar com as medidas moduladas. O meu orientando, já fez no programa BIM, então que ele já coloca o bloquinho lá, então ele já faz todo moduladinho. Mas assim, para a gente, né, que ainda está engateando e tal, tudo é uma questão de adaptação, né? Então a gente também tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios mesmo, porque tem uma crença, as pessoas quando pensam, estou falando assim, na autoconstrução mesmo, né? Eu quero fazer de tijolo cerâmico, porque, num instante, a casa sobe. Só que é aquela história, a casa subiu, está com parede, está com telhado, mas ainda falta quebrar o bloco para botar eletroduto, quebrar o bloco para botar cano, hidráulica, tal, tudo ainda por fazer, mas a ilusão é de que a casa está pronta, porque está com telhado e com parede. O sistema do tijolo ecológico, a área de você comprar o tijolo cerâmico por metro quadrado, a unidade do tijolo ecológico acaba saindo mais cara mesmo. Mas ele não é simplesmente o fechamento, ele é todo um sistema. Um sistema que considera que você já está com toda a instalação pronta e passando por dentro dele, você não tem tanto desperdício, você trabalha com a modulação, que você já sabe que você vai gastar tantos tijolos assim e tal, não tem que ficar quebrando e tal, entendeu? Então, você trabalha com tijolo, com meio tijolo, já fechando a parede, já com a quantidade de tijolos que você consegue mensurar. Então, isso tudo você tem que... Eu não gosto muito de catequizar as pessoas, sabe? Tipo, de fazer elas terem a minha religião, fazer elas serem vegetarianas como eu e tal, não sei o quê. Então, esse trabalho é o trabalho mais chato que eu acho, de chegar para uma pessoa e dizer, cara, é melhor, não queime 10 árvores por um milheiro de tijolo. Não, isso é chato. É chato e é uma coisa que dificulta muito. Eu tenho uma fabricazinha de tijolo ecológico que, para eu conseguir trabalhar lá em Bicoara com construção com terra, eu precisei montar essa fábrica. E vira e mexe, eu estou tirando dinheiro do meu bolso para pagar o aluguel do galpão, porque é uma dificuldade, mas conceitualmente, para mim, é interessante manter, porque
devagarzinho, estão aparecendo casinhas feitas com tijolo ecológico lá em Ibicoara. Você olha, quem conhece Ibicoara, se você olhar no pé da serra, já tem umas 4 casas de tijolo ecológico que elas se integram com a paisagem de uma maneira muito interessante. Tem uma casa no Campo Redondo, quem conhece Ibicoara aqui? Alguém já? Tem uma casa no Campo Redondo, e quando você entra no portal do Campo Redondo, à esquerda, tem uma casa de tijolinho vermelho, que é da mesma cor da terra do lugar. Os tijolos foram feitos no local, né, com a terra do local. E aí, quando você olha para a casa, ela está como se tivesse brotado do chão. Entende? Assim, ela se integra como uma planta, como uma árvore na floresta, como a casa de terra, da cor da terra do lugar, sabe? Então, tem muita coisa que eu falo por paixão, mas é difícil você passar essa paixão para uma pessoa que tem, tá? Eu tenho 150 mil reais, quero construir minha casa. E aí você mostra para ela como é o processo, mostra para ela que a pegada ecológica é assim e tal. Mas quando você mostra o orçamento para a pessoa, ela ainda fica na dúvida, será que é mesmo? Aí depois a pessoa some e constrói lá com tijolinho cerâmico, sabe? Então tem ainda um processo muito árduo, eu acho, de transformar a cultura, de convencer as pessoas e de, poxa, não sei. Às vezes cansa, mas não desista, né? Eu não sei se esse micro tá funcionando. E foi por isso que a gente criou o Mapa da Terra, né? Que a intenção era justamente porque existem muitos profissionais que estão trabalhando nisso, apesar de que é nicho ainda, mas existe muita gente fazendo de uma forma muito das mais diversas, das mais refinadas possíveis, das mais populares possíveis. Existe um nível, um raio muito grande de possibilidades dentro desse universo. E a intenção de fazer o Mapa da Terra era justamente divulgar esses trabalhos e, de alguma forma, disseminar tudo isso, porque ainda fica muito dentro de uma bolha, ou na bolha ambiental, ou na bolha social, assim, da temática das tradições e tudo mais, mas isso precisa tocar a todos e todas, porque todo mundo mora, né? Todo mundo constrói, não é só quem está no ramo da arquitetura que precisa ter esse nível de consciência. Então, a intenção do mapa foi justamente essa, de alguma forma, como formiguinha, como ela falou, tentar difundir essas construções, esses exemplos, e, de alguma forma, inspirar pessoas, respondendo a sua pergunta, Denise, inspirar pessoas a construir dessa forma. Porque eu acho que o convencimento... Eu tenho uma política, aí falando mais a nível pessoal, né, enquanto profissional e arquiteta, eu tenho uma política interna minha, que é de não convencer ninguém. Porque eu acho que depois... Porque, assim, dá mais trabalho você construir com terra. É um fato. É muito mais trabalhoso, porque vai exigir um envolvimento de todos e todas. Desde a arquiteta até a pessoa que vai estar contratando aquele serviço, certo? Ao pedreiro, à pedreira, ao mestre de obra, todo mundo vai ter que trabalhar e se envolver e pensar mais. Inclusive, acho que a gente fica até mais inteligente utilizando esses materiais. Porque a gente tem que pensar mais, né? Então, então, assim, eu tenho essa política de não convencer, porque depois... mas deu um problema, não achei a terra, não está bom, não sei o quê. Vem o quê? Na conta do arquiteto ou da arquiteta. E eu quero paz de espírito, né? Não estou afim disso. Aí, o que eu faço? Eu divulgo os trabalhos e todo o meu trabalho gira em torno disso. Então, quem me procura, já procura com essa intenção. Eu acho que é uma estratégia, assim, para quem está dentro da arquitetura, que ainda não segue essa linha. Hoje, todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, tem algum meio de veiculação do trabalho, seja rede social, seja site, seja o que for. Se existe uma intenção de trabalhar nesse meio, eu diria que apresenta isso dentro de uma cartilha de serviços. E aí, quem busca esse profissional, inicialmente olha aquilo, questiona, contrata ou não. Num segundo momento, onde você já fez um serviço, você já usa isso como um cartão de visita. E aí, se você gostar desse trabalho, você já vai divulgando aquilo. Isso, de alguma forma, já vai atraindo mais e mais pessoas, e, no boca a boca, você acaba entrando nesse universo de uma forma muito mais natural. Então, eu não convenço ninguém. As pessoas buscam por causa disso.
E eu acho que os exemplos construídos, né, como o Oscar citou, os exemplos construídos falam por si só. Hoje a gente tem a sorte de ter dentro da cidade o Parque Pedra de Xangô, por exemplo, como um exemplo dentro da nossa cidade. Então, eu acho que tudo isso vai ajudando a inspirar. Eu acho que não é convencer, é inspirar as pessoas a seguir. Eu tenho que fazer um trabalho chato aqui, né? Nesse momento já foi sinalizado fim. Enfim, não é porque a gente tem uma programação. E é claro que a gente queria que todos perguntassem, manifestassem, porque, efetivamente, é apaixonante, né? Isso que vocês trazem assim, como exercício de vida mesmo, profissional, né? Empolga. Eu acho que isso toca no coração de todo mundo aqui, apesar de vivermos todos no sistema, enfim, né? De produção industrial, urbano. Ou seja, vocês trazem uma mensagem que é bom para adiar o final do mundo, né? Como é que é, Lala? Pois é. A gente... do Krenak, sem dúvida. Mas, enfim, gente, agradecer muito. Eu fiquei muito orgulhoso de minhas alunas, me citaram aqui em cena aberta, os amigos também. Enfim, eu acho que fica aí essa inspiração, como Letícia falou, não é? E que a gente possa, enfim, disseminar e espalhar. E é claro que, mais uma vez, referendando o que Letícia falou, sigam essas pessoas. Inclusive, o Oscar mesmo, que disse que né, rarefeito essa história assim, de que... mas ele também tem um Instagram, e eu acho que, se a gente quiser saber mais, enfim, procurá-los, a princípio, nas redes sociais. Mas, enfim, a gente está aqui no momento, vai fechar aqui, mas o papo continua. Obrigado, gente, muito bom. Parabéns, estamos felizes, tá?